Bem-vindos às Conversas de Risco, do Grupo de Estudo de Risco Cardiovascular da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Eu sou Mónica Mendes Pedro, sou a coordenadora do Grupo de Estudo e tenho comigo o Dr. Carlos Rabassal, cardiologista e membro da direção também da coordenação do Grupo de Estudo de Risco Cardiovascular. Bom dia, Dr. Rabassal. Muito obrigada por vir aqui falar um bocadinho connosco sobre a importância da adesão à terapêutica. Muito obrigado. Dr. Rabassal, porquê é que há medicamentos que se tomam uma vez por dia, outros que se tomam 2 vezes, outros que se tomam 3 vezes, outros uma vez por semana? Qual é a diferença? Porquê é que isto é assim? É assim porque os medicamentos têm tempos de ação completamente diferentes. Há medicamentos que efetivamente têm uma duração de ação que permite que sejam tomados só uma vez ao dia. Porquê? Porque habitualmente a sua duração de ação é no mínimo de 24 horas, digamos assim. Há outros medicamentos que têm uma duração de ação menor, portanto, a sua concentração no sangue desaparece mais rapidamente e, portanto, têm efeitos que são menos duradouros. Estes medicamentos, se nós estamos a tentar controlar um determinado tipo de doença que exige, efetivamente, uma concentração do medicamento para um determinado efeito que seja mais ou menos homogénea, exige que seja feita em várias tomas, porque o medicamento não tem duração de ação de 24 horas. Portanto, tem de 8 horas, 3 vezes ao dia. Se tem 12 horas, 2 vezes ao dia. Portanto, mas, idealmente, nós procuramos sempre, julgo eu, ter fármacos que, a não ser que haja algum problema que o inviabilize, tenham uma duração de ação de 24 horas, para serem só tomados uma vez ao dia. Então quer dizer que é importante para cada medicamento tomá-lo sempre à hora certa? Exatamente. Exatamente, porque está implícito naquilo que foi dito. Um medicamento que tem uma duração de ação de 24 horas, ou que cobre 24 horas do dia, deve ser tomado mais ou menos à mesma hora, porque senão há algum período que fica, enfim, sem fármaco, fica livre. Fica descoberto. Exatamente, num fármaco que tem uma dosagem de 2 ou 3 vezes ao dia. Deve ser tomado mais ou menos à mesma hora, para manter a concentração no sangue adequada ao efeito que se espera dele. E eu posso tomar ao mesmo tempo vários medicamentos ou tenho de espaçá-los? Ou seja, eles não vão brigar, colidir uns com os outros? Em algumas circunstâncias pode acontecer isso. De um modo geral, os médicos têm a preocupação de, quando medicam um doente com vários fármacos, de assegurar que não vai haver interações, enfim, prejudiciais ao doente entre os vários medicamentos. Mas, por vezes, e particularmente nas pessoas mais idosas, acontece que, mesmo com todas as precauções, pode haver alguma interação entre os fármacos e causar prejuízo ao doente. Os fármacos, efetivamente, em certa medida, colidirem uns com os outros. Por isso é que enfim, muito prudente, e eu acho que é um ato que todos os médicos também procuram, das pessoas de mais idade, assegurar que os fármacos que foram prescritos são aqueles que ele absolutamente necessita e que entre eles não há ações que possam efetivamente comprometer a sua saúde, ou seja, criar efeitos adversos significativos e condicionar o aparecimento de sinais ou de sintomas que não são esperados quando nós estamos a fazer uma determinada terapêutica. Há uma terminologia médica que é a medicação a medicação potencialmente inapropriada, MPI, que resulta de uma análise, enfim, de muitos destes cenários de medicação, particularmente em idosos, que revela que em determinadas circunstâncias, mesmo com todos os cuidados, há interações dos fármacos, muitas vezes desconhecidas, outras vezes extremamente raras, que não vêm logo ao de cima quando se está a tentar orquestrar uma terapêutica, e que condicionam efeitos que muitas vezes só quando acontecem é que nós damos conta deles e temos que, enfim, tentar minorá-los. Às vezes podem ser graves, não é?
Mas há medicamentos que podemos tomar ao mesmo tempo sem problema. Claramente, claramente. A maior parte da medicação que nós fazemos não é de um fármaco só. São medicamentos que nós habitualmente, enfim, temos num conjunto que visa, enfim, tratar as doenças e os sintomas que o doente apresenta e que podem ser de vários foros. Portanto, essa medicação é uma medicação que pode ser tomada ao mesmo tempo, até na mesma hora, e que não condiciona nenhum prejuízo para o doente. Portanto, isto quer dizer que se o médico prescrever uma medicação para tomar ao mesmo tempo, em princípio não há problema nenhum, o doente pode. Se houver alguma interação potencial conhecida, obviamente que haverá o cuidado de dizer para aguardar algum tempo, ou fazer um no início, outros depois no final da refeição. Claro, não é verdade? Claro. Isso é o que acontece com todas as polimedicações e particularmente com as pessoas idosas. Não é? Claro. E se um comprimido for muito difícil de engolir, eu posso partir o comprimido ou dissolvê-lo em água? É a mesma coisa? Não, pode não ser a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa ou não. Mas isso é algo que tem que ser sempre aferido, efetivamente, com o médico. Por exemplo, há medicamentos que não se podem partir porque, primeiro, e de uma forma simples, o fármaco em si, para ter a forma do comprimido, tem que ser incluído numa argamassa, digamos assim. E muitas vezes a distribuição dessa argamassa não é uniforme. Nós sabemos que aquele comprimido tem 25 miligramas de uma determinada substância, mas as 25 miligramas não quer dizer que estejam distribuídas de uma forma uniforme por todo aquele comprimido. Se nós partimos o comprimido, nós podemos estar a ingerir não metade, 12,5, mas estar a ingerir até mais do que isso. Portanto, a distribuição primeiro não é uniforme, isto é preciso perceber. Mas, em algumas circunstâncias, isso também não é um problema grave. E, portanto, o médico até pode assumir que não tem qualquer tipo de problema a partir. Mas nunca se deve fazer isso, a não ser por indicação médica. Porque pode, efetivamente, condicionar uma subterapêutica e isto, necessariamente, vai ter uma consequência. É não ter o efeito que é desejado para o doente, né, relativamente ao problema que suscita aquela medicação. Então, e se eu tomar o comprimido inteiro, mas posso dissolvê-lo em água se for difícil de engolir ou não? Não, também não deve ser. Os medicamentos para serem dissolvidos, habitualmente, eu acho que há um hábito que a maior parte das pessoas tem, que é ler a bula. Sim. E quando se lê a bula do medicamento, o papel que vem a acompanhar os medicamentos, enfim, isso às vezes até causa alguma ansiedade, porque as pessoas leem os efeitos adversos que podem ser provocados, mas, de um modo geral, estão também as indicações de como se deve utilizar aquele medicamento. E, em muitas circunstâncias, até a própria bula traz a indicação de se o medicamento pode ou não ser dividido portanto, eu acho que é de bom tom as pessoas lerem isso. Mas, de um modo geral, os medicamentos só podem ser diluídos se estiver escrito na sua bula, nome técnico é o RCM do produto, né, daquele medicamento, que ele pode ser dissolvido, senão não se deve fazer isso. Eu acho que também uma maneira fácil de, se a pessoa não tiver possibilidade de ler a bula, é se um comprimido vier ranhurado com um local para partir, obviamente temos autorização, entre aspas, de partir se for preciso, mas se não vier é melhor primeiro perceber junto do médico ou com a bula do medicamento ou até com o farmacêutico se pode partir ou não. Portanto, e uma cápsula? Pode-se abrir e tomar o conteúdo? A cápsula é quase que, eu diria quase que 100% proibitivo estar a abrir para estar a contar aqueles granulozinhos que podem sair de lá. Portanto, a cápsula não se deve abrir. Portanto, deve ser ingerida. Agora, nós sabemos que, por vezes, os doentes têm alguma dificuldade em deglutir algum tipo de comprimidos ou de cápsulas, dependendo muito do tamanho. Isto tem que ser negociado com o médico, como é evidente. Muitas vezes estes fármacos existem em várias formas. Né? Portanto, pode existir sob a forma de xarope, pode existir sob a forma de pó para ser dissolvido, enfim, sob a forma de um soluto. Portanto, acho que mais do que dividir o medicamento, embora, e tu lembraste bem, os medicamentos que têm ranhura, os comprimidos que têm ranhura, habitualmente permitem a sua divisão. Se o doente quiser algo que possa engolir mais facilmente, não deve dissolvê-lo em água ou em qualquer líquido, a não ser que haja essa indicação, ou a não ser que seja a forma própria para ser dissolvido. Até porque, inclusivamente nas cápsulas, muitas vezes aquela formulação
galénica, não é? Portanto, aquela Sim. forma de apresentação de medicamento é própria para poder ultrapassar algumas barreiras do próprio tubo digestivo para ser absorvido até mais em baixo, não é? Para ultrapassar o estômago, às vezes para ser absorvido no intestino delgado ou mais longe. Tem uma razão de portanto, ser, não é? tem uma razão de ser, não é por Exatamente. acaso que as coisas são feitas de determinada maneira, não é? E se eu me esquecer de tomar uma vez a minha medicação, o que acontece? É assim, esquecer de tomar uma vez, provavelmente não acontece nada. Agora, o problema é quando recorrentemente as pessoas começam a esquecer-se de tomar a sua medicação. Agora, enfim, acho que ninguém deve ser punido, né, por esquecer de tomar uma vez, a não ser que sejam comprimidos críticos, né? Que também agora, assim, de repente, não me lembro de nenhum. Quer dizer, a maior parte da medicação que nós utilizamos, enfim, que se pode dar este sentido de crítico ou de criticidade, são medicações, enfim, injetáveis. Em fármacos, não há tanto esse... Agora, o problema é quando a pessoa esquece de uma forma reiterada e, sobretudo, intencional. Né? Porque a forma como nós aderimos a um determinado tipo de tratamentos ou não aderimos pode ser não intencional, que é isso, por exemplo, o caso que foi aqui dito, o indivíduo que se esqueceu-se, por razões várias, né? Porque teve que sair mais cedo, porque estava atarefado, esqueceu-se de tomar a medicação. Outra coisa é o indivíduo que reiteradamente não toma, porque portanto, é intencional a sua não ingestão da medicação. Aí já é problemático, como é evidente. Pois, porque se nós não tomarmos a medicação com a regularidade que deve ser tomada, ela na caixa não faz efeito nenhum, não é verdade? Nenhum. Mas também há aquelas pessoas que, embora não tenham a intenção de se esquecer, muitas vezes esquecem-se porque já não têm capacidade, no fundo, de se lembrar. E isso é algo que nos pode chamar a atenção, que são pessoas que precisam de ajuda para poder tomar a sua medicação a tempo e horas. Claro. E até muitas vezes necessitam de temos que criar de uma forma hábil, né, mecanismos que permitam com que a pessoa se lembre. Né? Portanto, e habitualmente isso faz-se associando a ingestão do medicamento a qualquer coisa, né, que nós sabemos que aquela pessoa tem que fazer. Né? Portanto, e para tentar obviar exatamente ao esquecimento. Mas esquecer uma vez ou outra não tem mal nenhum. Idealmente as pessoas devem tomar a sua medicação, particularmente nas doenças que nós estamos a falar, que são doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, são doenças crónicas, doenças que vão persistir ao longo da vida com o indivíduo. Estas doenças têm que ser também tratadas cronicamente. Portanto, e cronicamente aqui a pessoa tem que tomar todos os dias, quando possível à mesma hora, a medicação. Um esquecimento ou outro não é nenhum crime de lesa pátria, mas o esquecimento reiterado, frequente, se não for intencional, pode ser resolvido, como nós estávamos aqui a dizer, com pequenas habilidades que permitam, ou com os familiares, ou com atividades que o próprio indivíduo tem que fazer todos os dias e que suscitem também a preocupação de tomar a medicação. Se for assim, não vejo que este tipo de esquecimento seja prejudicial. Portanto, temos que garantir que o nosso doente tome sempre a medicação. Exatamente. Para depois ter os bons resultados no controle da sua doença. Mas muitas vezes surge a dúvida que se eu tiver a tomar sempre os mesmos medicamentos durante muito tempo, se o organismo não se habitua ou se não fica intoxicado por aqueles medicamentos e se de vez em quando não devia fazer mesmo era um descansozinho. Não. Por norma, o doente que está a tomar uma determinada terapêutica que foi prescrita pelo médico deve seguir as orientações do médico e não deve abandonar essa terapêutica. Mas é verdade que em muito poucas circunstâncias, e é preciso ter isto, em muito poucas circunstâncias, pode acontecer aquilo que a pergunta suscita. Ou seja, haver uma acumulação do fármaco e aquilo até poder ter alguns efeitos adversos. Particularmente isto acontece nas pessoas mais idosas, com determinado tipo de fármacos que necessitam efetivamente de um funcionamento normal de todos os nossos órgãos, particularmente dos nossos rins, que é por onde, enfim, muitos destes fármacos são excretados. E, portanto, nessas circunstâncias, os doentes podem ter algum tipo de contrariedade, mas, por norma, os medicamentos funcionam sempre. Porque não há, enfim, motivo científico
que nós possamos, enfim, evocar para dizer que o doente se habituou a esta terapêutica. Portanto, isso, em termos genéricos, não acontece. Portanto, os doentes devem manter a sua terapêutica porque ela é sempre eficaz. E também por aquilo que nós já falámos antes, não é? Que se a pessoa não toma a medicação, deixa de ter os níveis de medicamento adequados e controlados no seu organismo para manter o seu efeito. Exatamente. E, portanto, parar o medicamento, por um lado, não faz sentido nenhum, porque deixa de ter os níveis de medicamento que necessita, não é verdade? Exatamente. E, por outro lado, também uma pessoa que faz medicação crónica ou em agudo, necessita de uma vigilância e se houver alguma alteração, deverá o médico avaliar para depois também fazer o ajuste terapêutico necessário, não é? De acordo até com a própria idade e com o envelhecimento. Outra coisa que muitas vezes nós ouvimos os nossos doentes queixarem-se que é: eu tomo muitos comprimidos, eu tomo 7 comprimidos, eu tomo 9 comprimidos todos os dias. Isto não é demais? Pode não ser, ou pode ser. O que acontece, e ainda muito no nosso meio, é, por vezes, particularmente em pessoas com mais dificuldades em ler, e às vezes até em entender, de pessoas que carregam sacos de medicamentos porque qualquer profissional onde vão não são incapazes de, não levando a terapêutica, são incapazes de dizer o que é que estão a tomar. E muitas vezes nós temos que decidir e aquilo que o doente leva, já ele está a fazer algo parecido ou algo igual e, portanto, os doentes às vezes até condicionam efeitos adversos provocados por eles próprios sem eles o quererem. Portanto, e nessas circunstâncias, como é evidente, isso é mau. Portanto, uma das formas de nós ultrapassarmos isso é fazer a conciliação terapêutica. Há sítios onde já se fazem isso, muitas vezes até são as farmácias, que têm uma relação também muito próxima com os doentes, ou outros profissionais de saúde que telefonam ao doente e que procuram sempre ajustar o nome dos medicamentos que o doente tem, às vezes até pelas cores. Eu lembro-me de ter visto a grande bula americana de medicamentos e eles têm as fotografias dos comprimidos, que é para as pessoas dizerem: o meu comprimido verde é este aqui que eu tomo. Portanto, isto até é mostrado às pessoas, que é para elas poderem indicar, muitas vezes, quando não sabem ler, qual é o medicamento que estão a tomar, que é este aqui, desta cor assim, que tem este rebordo e que tem esta ranhura, etc. Portanto, em certa medida, quando os medicamentos são tomados em número elevado e não há esta preocupação de perceber que aqueles são absolutamente indicados, pode acontecer efeitos, como já se disse, sérios para o doente. Mas, quando não é isso, muitas das nossas patologias cardiovasculares, infelizmente, são tratadas com um grupo grande de fármacos. Portanto, é comum nós termos doentes cardíacos medicados com 5 fármacos diferentes, para cima. Sim, portanto, claro. 5 fármacos diferentes para cima. Portanto, para dizer que o tomar mais do que 5 fármacos, que é aquilo que hoje se entende mais ou menos como a polimedicação, pode, efetivamente, ser ajustado, porque há várias patologias que nós só conseguimos controlar de uma forma mais firme se o doente tiver a tomar vários fármacos, né? Porque atuam em vários mecanismos diferentes daquela mesma doença. E por isso, tomar 8 comprimidos pode não ser mau, e na maior parte dos casos eu quero acreditar que não é, e portanto o doente necessita mesmo de tomar aquela medicação, ou pode ser má, isto numa pequena percentagem de casos, quando não foi feita uma revisão dos fármacos e o doente está a tomar coisas que efetivamente não têm sentido. Eu aconselho as pessoas, sempre que vão ao médico, a levarem ou uma lista escrita dos medicamentos todos que estão a tomar, ou então a levarem mesmo os medicamentos para poderem ser mostrados para, enfim, com a opinião do médico, se fazerem acertos da terapêutica. Claro, porque obviamente que se a pessoa tiver muitas doenças, precisa de fazer a medicação adequada a essas doenças. Exatamente. E isso, obviamente, que acaba muitas vezes por ter que somar comprimidos, porque são medicamentos diferentes. Agora, realmente, se já não tem, se já curou, se for uma doença curável, ou se há um 2 em 1 que possa ser feito,
Completamente. obviamente que será desadequado, não é? Assim como às vezes não levam, e como o Dr. Rabascal disse tão bem, não levam os medicamentos, nós não sabemos bem o que é que estão a tomar, queremos garantir que para a nossa doença que eles vão ficar bem medicados e às vezes acabamos por fazer medicação redundante porque o doente esqueceu-se ou não nos soube dizer ou não trouxe a medicação e, portanto, é realmente um excelente conselho levar sempre a lista dos medicamentos ou o saco dos medicamentos todos para termos a certeza de tudo o que se está a tomar. Mas o número de medicamentos não é de modo algum indicativo de ser de mais ou de menos. Não. Tem a ver realmente com todas as doenças que o doente tem e que precisa realmente de ser tratada, não é? Muito, sim, senhor. Então, e outra questão que é muito frequente é: eu já estou bem, a minha doença já está bem, então posso parar a medicação? E uma das áreas onde isto continua a ser muito frequente é: eu fiz análises, já tenho o colesterol normal, já posso parar então a medicação para o colesterol. Quando se interrompe uma terapêutica ou um tratamento, também se interrompe o efeito do medicamento, como nós estamos aqui a dizer. E, portanto, se aquele medicamento era para baixar o colesterol, no caso que estamos aqui a falar, e baixou o colesterol para um valor que é o mais adequado à realidade daquele doente, se ele deixar de tomar aquele medicamento, o colesterol volta a subir, porque não tem cura. O colesterol alto, tal como a tensão alta, tal como a diabetes, enfim, no estado atual do nosso conhecimento, não tem cura, né? E, portanto, estas doenças são tratadas com uma medicação para atingir determinados valores que nós sabemos que são aqueles com os quais o doente corre menos risco de ter problemas a sério, cardiovasculares a sério, as tromboses cerebrais, os infartos do miocárdio, os problemas das gangrenas das pernas, etc. Mas, se nós interrompermos a terapêutica, naturalmente os valores, seja da pressão arterial, seja da diabetes, seja do colesterol, voltam ao que era antes, porque o efeito do medicamento desapareceu, porque aquilo não curou. Portanto, estas doenças são doenças crónicas e exigem, como eu estava a dizer, uma medicação crónica. É assim, poderá ser ajustada ao longo do tempo consoante as necessidades, mas medicar tem que estar sempre medicadas, não é verdade? Como se dizia há bocadinho, portanto, estes doentes são doentes que têm que ser sempre acompanhados, claro, ao longo da vida. Claro. E já agora, para finalizar, há também aquela conversa muito habitual entre as pessoas que é: eu estou a fazer este medicamento ou tenho esta situação, mas o meu vizinho também tem a mesma doença que eu, está a tomar um remédio que diz que se dá lindamente, eu posso experimentar antes a medicação do meu vizinho, uma vez que ele disse que está a dar tão bem, em vez de tomar a minha, ou posso tomar também aquela que ele está a tomar? Não, isso é um erro crasso. Isso é a mesma coisa que querer vestir a roupa do vizinho, porque lhe fica bem ao vizinho, nós também queremos vestir a roupa do vizinho. Não, quer dizer, falando a sério, isso é um erro que ainda é muito comum nós vermos, mas é algo que não deve ser feito. Porque a prescrição que foi feita ao vizinho foi feita por um profissional de saúde que avaliou aquele indivíduo, que o viu, que o observou, que avaliou os exames que ele teria feito e que prescreveu uma determinada terapêutica balizado naquilo que é o foco, ali objetivo do tratamento. Que necessariamente não é igual àquele que eu tenho. Portanto, eu tenho uma realidade diferente, eu sou uma pessoa diferente, a minha doença nunca é igual, podem ser parecidas, mas nunca são iguais. Portanto, eu tenho que ter uma avaliação feita por um técnico de saúde que permita dizer assim: para ti, o que é adequado é isto. E não vale a pena andar a trocar com o vizinho. Se eu tiver dúvidas, eu posso dizer ao meu médico o seguinte: olha, o vizinho também tem a tensão alta como eu, mas ele toma uma medicação que é assim e ele tem a tensão arterial mais controlada. Ouvir a opinião do profissional de saúde, mas nunca ir fazer a terapêutica dele, porque a terapêutica dele pode efetivamente não lhe fazer mal a ele, mas a mim ter uma qualquer interação que o meu médico, exatamente por isso, não me prescreveu e que vai fazer com que eu passe muito pior da medicação do vizinho do que daquela que eu estava a fazer. Muito obrigada, Dr. Rabascal, por estes esclarecimentos todos, e não devemos nunca esquecer que cada um de nós é diferente de todos os outros e a mesma doença não é igual para toda a gente. E claro. Não é verdade? Claro. Muito obrigada. Obrigado. E até à próxima. Até um dia desses. Muito obrigado.